Desde quando eu comecei a trabalhar, eu sabia que eu tinha que empreender. Desde a primeira vez que eu trabalhei. E não é que assim, eu sabia que eu queria empreender, que era um desejo meu. Não tinha nada a ver com desejo. Tinha a ver com eu tenho que fazer isso aqui. Eu preciso fazer. É uma necessidade do meu corpo. Sei lá o que é isso. Mas eu não posso trabalhar para os outros. Eu tive essa sensação assim desde o primeiro dia que eu trabalhei para alguém. Quando eu fui contratada pela primeira vez, cheguei lá no escritório 8 horas da manhã e entendi como que funcionava a dinâmica do trabalho. Eu olhei aquilo e falei, cara, eu tenho que empreender, não existe outra saída para mim a não ser empreender. E eu era muito novinha nessa época, eu comecei a trabalhar com quase 16 anos. E aí, quando eu comecei a trabalhar, nessa época, eu já sabia que eu tinha que empreender e tal, já sabia que era isso que eu queria fazer, e nunca foi uma pauta, assim, eu parar pra pensar, tipo, ai, nossa, o que eu vou fazer? Ai, nossa, eu quero empreender, mas eu não sei como que eu faço isso. Nunca foi um problema isso pra mim. Porque eu acho que desde o começo eu tinha aceitado com tanta facilidade a ideia de que eu seria empresária, que quando eu sabia que era uma questão de tempo, e não era nem assim uma questão de tempo no sentido de tipo, ai, vou deixar passar, vou esperar ter mais dinheiro, vou esperar ter mais grana. Não, era uma questão de tempo no sentido de que eu sabia que era tudo muito temporário. E desde que eu comecei a trabalhar com 16 anos até eu realmente começar a empreender, eu tinha 21 anos. Então foram aí 17, 18, 19, 20, 21, quase 5 anos. E na verdade, eu já empreendia porque eu sempre trabalhei como maquiadora. Na época que eu trabalhava como maquiadora, eu era muito mais nova do que 16 anos. Eu acho que comecei a atender com 14 anos, mais ou menos. E maquiagem, vocês sabem, né, gente? Tipo, você é uma empreendedora obrigatoriamente. Mas eu não levava muito a sério, eu não sabia se era aquilo mesmo que eu queria fazer, eu era muito nova, nem tava pensando nisso e tal. E aí depois, quando eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro, quando eu fui contratada pela primeira vez, quando eu percebi que eu tinha que empreender, obviamente a maquiagem continuou sendo uma possibilidade da minha vida, eu continuei atendendo como maquiadora, mas eu ainda sabia que não era isso que eu queria fazer. Enfim, chegou a pandemia, tudo fechado, eu não conseguia mais fazer meu estágio, eu tava fazendo estágio da faculdade de moda na época. E aí, depois que isso aconteceu, falei, tá, beleza, eu vou comprar uma máquina de costura e comecei a costurar em casa. Aí comecei daquele jeito, com a minha mãe, com a minha avó, com os meus familiares e amigos, pedindo encomendas de roupa e tal. E aí, assim, criou-se o meu negócio. Mas por que eu tô contando isso daqui pra vocês? Porque desde quando eu comecei a pensar dessa maneira, a pensar que eu queria ter meu negócio, sempre foi muito claro pra mim que não me faltava nada. Eu não precisava de nada pra começar esse negócio. Eu não precisava esperar alguma coisa acontecer. Eu simplesmente seguia a minha intuição em todos os momentos relacionados à minha carreira e ao meu trabalho. E aí, quando chegou o grande dia de realmente colocar a mão na massa e empreender, e eu falo um grande dia, então irônico mesmo, porque a gente sempre acha que o dia que a gente começar alguma coisa que a gente quer muito vai ser um dia muito magnífico, muito extraordinário e inesquecível. Na verdade, é só um dia normal. Eu nem lembro do dia em que eu decidi montar a minha empresa, porque esse é o ponto que eu quero chegar. Quando chegou a hora, eu já estava tão ambientada com essa ideia, eu já tinha tanta certeza no meu coração que aquilo era pra mim, que quando apareceu o desafio, ele nem era um desafio. Quando apareceu a oportunidade, eu não percebi que era aquele momento que eu tinha que agarrar, porque eu já estava construindo esse momento dentro do meu coração, dentro de mim há anos. Eu sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra. E aí quando eu tive a oportunidade de fazer isso, eu simplesmente fiz. Não teve esforço, não foi difícil, não teve nada demais em relação a essa minha decisão.
Quando eu converso com algumas pessoas hoje em dia sobre o começo da minha empresa, algumas delas falam assim e ouvem de um jeito que eu consigo perceber que elas estão depositando muita expectativa nessa minha história do tipo, nossa, deve ter sido muito difícil. Não foi. E assim, não vou falar pra vocês que nunca foi difícil. Claro que tiveram momentos desafiadores. Eu acho que ter um negócio é estar se propondo a passar por desafios diariamente. Mas assim, tomar a decisão de abrir meu próprio negócio não foi em nenhum momento desafiador. Muito distante disso. E é muito doido parar pra pensar nisso, parar pra pensar na minha jornada, na minha carreira, no meu trabalho, no meu início como empreendedora. Eu me sinto muito iniciante ainda, então assim, eu não acho que eu seja a pessoa mais expert no assunto, eu não acho que eu seja a pessoa que mais conhece sobre negócios. Inclusive, eu vejo que todos os empresários que eu admiro, que eu acompanho, que eu admiro, que eu vejo os pensamentos e as falas de todos eles, são pessoas que estão sempre se desafiando e sempre passando por esses momentos. Então, assim, eu acho que se você que tá vendo esse vídeo, em algum momento dessa história se impactou com isso, se viu nesse momento de tipo olhar para o mercado de trabalho, olhar para a situação que você tava e pensar que aquilo ali não era para você, cara, aceite isso como verdade mesmo, sabe? Não sofra por causa disso, porque durante um determinado tempo eu sofri de certa forma, porque eu olhava para todo mundo ao meu redor, via todas as pessoas que eu conhecia trabalhando, todos os meus colegas, todos os meus familiares, todo mundo trabalhava CLT para alguma empresa normal, às vezes há anos, né? Pessoas que eu conhecia faziam isso há anos para a mesma empresa. E durante um certo tempo eu fiquei me sentindo meio alienígena, assim. Eu falei, cara, aparentemente o mundo inteiro é normal e eu não. Mal sabia eu que essa sensação de me sentir um peixe fora d'água era na verdade o que eu tinha de mais poderoso ali para me ajudar a criar de fato algo que eu acreditava, algo que eu queria fazer, algo que eu sentia que era mesmo só para eu fazer, não tinha outra pessoa que poderia fazer isso. Então assim, se você compactua com esse pensamento, com esse sentimento, não ignore ele. Ele é muito poderoso e eu digo assim pra você de coração aberto que talvez seja a melhor habilidade que você tenha dentro de você mesma. A habilidade de você entender que nem tudo é pra você, que você não é todo mundo, como sua própria mãe dizia, e que você pode sim abrir outras possibilidades que não sejam as mais tradicionais. Você não precisa fazer uma faculdade, você não precisa passar no concurso público, você não precisa entrar numa multinacional. Existem infinitas possibilidades de você viver da maneira que você quer viver. E quando você alinha o jeito que você quer viver intencionalmente mesmo, quando você para pra pensar nisso, quando você entende qual que é a tua essência e como que você quer colocar isso pra fora, você automaticamente melhora todas as outras áreas da sua vida. Você sempre vai ter foco em algumas e não tanto em outras, eu sei, isso é óbvio, mas alinhar o seu propósito, a sua intenção, a sua maneira de criar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, o jeito que você se relaciona, o trabalho que você faz, as coisas que você cria, aquilo que você tira de dentro de você e coloca pra fora no mundo. Quando você alinha todas essas coisas, cara, parece que alguma coisa mágica acontece, assim. Eu honestamente não sei explicar. Mas eu acho que eu realmente me sinto viva desde que eu aceitei que esse era o meu propósito, que abrir o meu próprio negócio era o que eu tinha que fazer aqui, custasse o que custasse, custasse o tempo, o dinheiro, a energia, qualquer coisa, é isso que tem pra mim e é essa a honra que eu posso dar pra alguma divindade que talvez tenha me honrado a estar aqui, se é que você acredita nisso. Eu acredito. Eu acredito porque cada vez que eu tenho um pensamento que me anima muito, como por exemplo gravar esse vídeo que eu tô gravando aqui agora pra vocês,
que veio do nada. Um pensamento, puf, que apareceu do nada, entrou na minha cabeça e eu simplesmente tava aqui desenhando. Eu falei, cara, por que não fazer um vídeo enquanto eu desenho? E aí, enquanto eu fui pegar o tripé, pegar o celular, preparar a luz aqui e tal, eu tava muito animada. Eu tava muito... Em inglês tem uma palavra que em português fica meio estranho, que é excited. Eu tava muito excitada pra fazer isso. Então, e do nada, assim, sabe? Eu vejo que as coisas que acontecem, esses insights que a nossa mente faz o download aparentemente do nada, que te trazem um sentimento muito bom, não pelo resultado que isso vai gerar, não pelas quantidade de pessoas que vão ver esse vídeo, por exemplo, pela quantidade de likes que eu vou ganhar, não é por isso, não é sobre isso, mas simplesmente por fazer o que você quer fazer. Eu tenho certeza que esses pensamentos, eles não são do nada, eles não vêm do além, eles vêm de outro lugar que é muito especial. E essa é uma das coisas que me faz crer tanto em Deus e no universo, e em coisas que me motivam e que fazem esse entendimento de que ter o seu próprio negócio talvez seja a coisa mais espiritual que você pode fazer no século XXI, por incrível que pareça. O que me faz pensar também que é o momento perfeito para eu estar viva e para eu ter nascido. Se eu tivesse nascido, sei lá, na época das cavernas, onde não tinha a possibilidade de me comunicar com tantas pessoas, de mostrar a minha verdade para tantas pessoas, eu não sei se eu seria tão feliz. E eu sei que a maior parte das pessoas que vê esse vídeo vai se motivar, vai se inspirar, vai talvez salvar o vídeo, vai talvez ficar pensando nisso. E mesmo assim, a maioria das pessoas que fizer tudo isso não vai agir, vai continuar esperando alguma coisa, vai continuar deixando para depois, vai continuar pensando que talvez um dia seja o momento. Então, assim, se você que está me ouvindo nesse momento, talvez você seja a única pessoa que vai realmente terminar de ver esse vídeo e fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. Ah, inclusive, para quem gosta desse tipo de papo e desse tipo de ideias que nós estamos trocando, recomendo esse livro aqui. Ele fala muito sobre várias coisas que eu acredito. O nome dele é Como Superar os Seus Limites Internos. O nome antigo dele era A Arte da Guerra, ou A Guerra da Arte. É um trocadilho com aquele livro pré-histórico, basicamente. Mas recomendo muito para quem sabe que tem alguma coisa que precisa ser feita, que precisa ser feita, sabe como? Não é assim, eu quero fazer, não. Você precisa fazer. Tem alguma coisa que você sente dentro do seu coração que é assim, putz, se você morrer amanhã e não tiver feito, você vai ter que voltar do céu até a terra de novo para conseguir fazer isso? Sei lá, se você gosta de desenhar, de tatuar, de tocar piano, de tocar algum instrumento, de se expressar através da arte, não sei qual que é a sua arte, mas sabe a sua? Se você sente que você tem uma assim no seu coração que chega a doer, leia este livro, ele é pra você. E se você já leu, leia de novo, tá? Ó, isso aqui foi só de uma vez que eu li, eu vou voltar a ler ele, eu tô terminando o outro, mas, enfim, fica aqui minha recomendação. E os meus mais sinceros, eu espero que você faça o que o seu coração tá pedindo pra você fazer. Não tenho nada